E aí, fião? Firmeza? Paradão aqui numa sombra que tá muito quente. Hoje aqui, nem sei que dia aqui, acho que é dia 25 de fevereiro de 2023, eu acho. Probabilidade de chuvas aqui na minha região muito grande. Eu escutando o tipo de periferia aqui, carro de malandro, motorzão 6 boca comendo solto ali. Carro de malandro, versão full, telos. Mas é o seguinte, não é isso que a gente veio falar, mano. Quando eu coloco o som, só atrapalha isso, ó. Os seus lindos ouvidos, o rap nacional incomoda os seus belos ouvidos. Então é o seguinte, questão de pesquisas. Mas que pesquisa, professor? Qualquer pesquisa. Pode ser pesquisa em termos políticos, pesquisa em termos sociais, cunho social, pesquisas científicas, pesquisa na área farmacêutica, na indústria alimentícia, etc, etc, etc. Muitas vezes me pergunto o seguinte: por que há tanta disparidade de resultados? Então, filho, já falamos isso em alguns vídeos que ninguém assiste mesmo. E a gente também não vai ficar aqui implorando para ninguém assistir, assiste quem quer. Já falamos sobre isso, que depende muito de onde é feita a pesquisa, como é o sistema utilizado para fazer a pesquisa, qual é a empresa que vai fazer a pesquisa e qual é o interesse que está por trás da pesquisa. Por isso que você tem dados díspares. Vamos pegar o caso de pesquisas políticas. Se você pega uma pesquisa política que ela é feita, por exemplo, principalmente no Parque do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, que foi ali que nasce a indústria automobilística, entre aspas, nacional, porque não é nacional, eram transnacionais, e o D de Diadema só vem depois da década de 70 com muita força, mas até a década de 50, 60 era no ABC, principalmente na década de 60. Você vai encontrar ali, logicamente, um grande nicho de pessoas que simpatizam com as ideias, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores. Pessoas que viram o crescimento, etc e tal. Então, realmente ali, se você fizer um tipo de pesquisa, você encontrará provavelmente um grande número de pessoas, eleitores votando, por exemplo, no candidato que hoje é presidente. Se você chegar, por exemplo, nas forças de segurança, por exemplo, as polícias militares, e fizer o mesmo tipo de pesquisa, você encontraria, por exemplo, o candidato que foi ex-presidente, que foi capitão do Exército, com um grande número de votos. E logicamente que a sociedade não se resume só a isso. Quando você faz uma pesquisa desse porte, você tem que fazer a idade, o gênero, a classe social em que a pessoa está inserida, o estado, a cidade, o tipo de bairro que você está. Quando você vai ser muito minucioso, tem que ter uma proporcionalidade dos bairros, das cidades, das unidades federativas, etc. E aí você tem que confiar em quem? Tem os sistemas de pesquisa, tem os dados que são pegos, mas você tem que também acreditar na credibilidade de quem faz a pesquisa, né? Porque senão fica difícil. Você tem que pegar órgãos que tenham grande credibilidade nacional. Aí eu não vou citar nome de órgão nenhum, mas você de repente tem um órgão de pesquisa X, vamos lá, o órgão de pesquisa Opaleiro, que vai dizer que o Opala é o melhor carro fabricado no Brasil. Aí você vai ter o órgão de pesquisa Mavecão, que vai dizer que o Maveco 8 bocas foi o melhor carro do Brasil. Então tem que ter muito cuidado com isso quando você procura fazer uma pesquisa. Isso acontece muito hoje também na indústria de suplementos. Na minha época, quando começamos aí com suplementos, que eu não tomo suplementos, eu tenho os meus, como é que eu falo? Eu sempre fico com o pé atrás com a indústria de suplementos, que foi uma das poucas indústrias que não sofreram na pandemia. Eu não vou entrar aqui em mérito, que eu não vou bater de pé pesado. Aí o indivíduo ele pega os estudos que eles fizeram lá e tal. Mas a indústria de suplementos, muitas vezes os médicos diziam pra gente: olha, cuidado com o whey protein, cuidado com creatina, porque pode aumentar a propensão à formação de cálculos úricos. Eu tenho esse problema de cálculo úrico desde 18 anos, então sei muito bem como é que é. Aí foi, até que houve uma situação que agora dizem que creatina, whey não tem. Ora, mas não é proteína? O excesso de proteína não vai gerar isso? Então, quem é que pediu essas pesquisas? Quem está por trás das pesquisas? Não estou dizendo que traga ou não, mas quem está por trás? A indústria de suplementos alimentares? Os cientistas não são neutros, já falamos isso. A ciência pode ser neutra, mas os cientistas não. Eles vão seguir determinados parâmetros que estão ligados a determinadas situações. E se o indivíduo quiser comandar uma pesquisa, ele vai pegar os dados que lhe forem, que aprouverem para ele. É o exemplo de alimentos. Os alimentos, eu sempre utilizo muito com os alunos ali a questão do óleo de soja, que na década de 70 começou a superprodução de soja no Brasil. Ninguém gostava de óleo de soja, todo mundo sabe que a comida era temperada naqueles idos tempos com banha de porco. E aí
banha de porco e manteiga viraram os vilões. Aí veio as margarinas vegetais e o óleo de soja, que era vendido muito nas feiras em São Paulo, era vendido com um cheiro danado, que eu até adorava o cheiro de óleo de soja, mas tinha gente que não suportava. Até que depois o pessoal começa a falar: óleo de soja é melhor, óleo de soja é melhor, e o óleo de soja substituiu a banha de porco, e hoje é um grande vilão o óleo de soja também. Reparou como é que são feitas as pesquisas? E as pesquisas elas vão... E até hoje o pessoal diz que manteiga e banha de porco retornaram a uma situação que não são mais vilões. A questão do ovo, por exemplo, né? A grande produção de ovos hoje, o ovo que era responsável pelo colesterol altíssimo, né? Principalmente pelo colesterol ruim, que o pessoal dizia, os médicos proibiam de você comer gema de ovo. Hoje dizem que pode comer, algumas pesquisas, que você pode comer 1 a 2 ovos inteiros por dia, porque vai te dar cerca de 12 gramas de proteína e a fonte de proteína mais barata. Então, filho, mesma coisa quanto ao carro elétrico e o carro a combustão. O pessoal hoje falando do carro elétrico como se fosse a salvação da lavoura, só que ninguém sabe o que vai fazer com as baterias, ninguém sabe o gasto que vai ter com, por exemplo, metais raros aí, como lítio e outras. Da onde irá sair a energia para gerar esses carros elétricos? Até porque eu já falei, alguém vai pagar por isso, e o mercado consumidor será você. Repare que agora no Brasil nós foram criados algumas situações que a energia que é gerada pelo solar fotovoltaica já não é mais gratuita totalmente, e vai aumentando cada vez mais, porque o pessoal sabe, né, os postos de gasolina principalmente fizeram alguns parques ali fotovoltaicos para poder gerar energia elétrica. Vai chegar um ponto que o governo também vai querer o seu quinhão, como sempre, porque o quinto, que foi motivo da Inconfidência Mineira, sempre continuou no nosso país. Mas é isso aí, filhão, sabadão, estamos curtindo aqui, tribo de periferia. E eu com meu Astra 2.0, com meu Ômega 2.2. Quem sabe ainda compram de novo minha caravana 4.1. É nóis, que heróis. Estamos só na parada e vamos chegando aí na moda. Fui!